E não é que hoje o Santos empatou com o Atlético Mineiro em plena Arena MRV, sendo vilipendiado pela arbitragem, teve pênalti claro, teve falta invertida, coisa pra caramba, critério, falta de critério pra caramba, o jogador do Santos respirava errado e era dado cartão amarelo. Eu não aguento mais o senhor Bruno Aleu de Araújo, não aguento mais o VAR, não aguento mais ser assaltado toda a rodada do campeonato. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um pós-jogo, mais uma frustração em determinado nível que a gente quer abordar aqui com você. De antemão, peço seu like, é muito importante, se inscreve no canal se for inscrito, hype o vídeo, se você puder, ajuda bastante o canal a continuar sendo tendo visibilidade, e a gente tem que falar, cara. Eu falei no vídeo da derrota sobre o Vasco, falei, pô, tudo que um time ruim quer é se esgueirar em ser prejudicado pela arbitragem para usar como desculpa. Mas, mano, são 4 jogos seguidos em lances capitais que não são marcados para o Santos. Teve pênalti contra o Fluminense, teve o escândalo da expulsão no jogo contra o Vasco, hoje teve um pênalti escandaloso também, a expulsão do Zé Ivaldo, merecida, tá? O Zé Ivaldo, vou entrar nessa seara do Zé Ivaldo já, merecida, mas critério nenhum, porque o Lianco fez a mesma coisa com o Neymar, mesma coisa, nem tomou amarelo. Um absurdo a arbitragem do senhor Bruno Arleu de Araújo, com a anuência do VAR, deixou rolar a torta direito, caseiro pra caramba, tá certo? E mesmo assim o Santos merecia vencer o Atlético Mineiro. Mesmo assim o Santos merecia vencer. O Santos foi melhor que o Galo no geral, tá? Óbvio que no final o Galo pressionou, tava com um a mais, ficou o segundo tempo inteiro por causa da burrice do Zé Ivaldo com um a mais, mas a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, por favor, deixe seu like e vai lá na Fute Fanatics, tá certo? Melhor loja de todos os tempos, da Galacta, 7% de desconto no cupom Peixão na Fute 7, tá certo? Ou apontando o seu celular para esse QR Code aparecendo na tela aqui, ó, ou indo no primeiro link da descrição. Coloca tudo no que você quer no carrinho, coloca o nosso cupom e você tem 7% de desconto em todos os produtos do carrinho, tá? Produtos já com desconto ou não, independente disso, o desconto é cumulativo. E eu vou até mostrar aqui, já mostrei em outro vídeo, mas vou mostrar aqui de novo a brabíssima que eu peguei ali, ó. Peguei a da Roma dessa temporada, essa branquinha aqui maravilhosa, detalhes incríveis. Deixa eu tentar achar uma luz que pegue aqui, ó, os detalhes da camisa. Cara, camisa espetacular, tá? Lembrando que a Fute Fanatics são todos os produtos originais, tá? De cabo a rabo. Todos os produtos na Fute Fanatics são originais. Essa aqui também, para quem é colecionador, que nem eu, Brentford, da Inglaterra. Maravilhosa também, o logo emborrachado, qualidade monstra, tá? Tem essa blusa que eu estou usando aqui da Fila também é de lá, então para linha casual, para quem quer, vale muito a pena. Essa blusa da Fila aqui foi pesada, blusa pesada. Sabe aquela blusa que você pega, ela, você sente o peso dela? Blusa pesadona e casual, cara. Acho que foi R$ 200, mano. Essa touquinha maravilhosa aqui do Peixão também tem lá na Fute. Esse boné do Santos tem na, não sei se tem mais, mas tinha. Esse boné maravilhoso do Yankees também é da Fute. Fute Fanatics, meu irmão, vai lá, eu garanto que você vai curtir, fechado? Bora lá, vamos falar do jogo, tá? O PH ia gravar o vídeo, tá com problema no áudio. Então ele vai fazer a coletiva do Voivoda, coletiva do Santos, não sei se vão falar de arbitragem e tal, e vai ter um outro vídeo depois aqui. É um pós do pós, tá certo? Que o PH vai fazer, tá bom? Então vamos falar aqui do empate, do jogo, tá certo? Primeiro eu quero apontar alguns problemas. Neymar é um dos problemas. O Neymar, o Santos teve chances de estar vencendo o jogo, mesmo sendo prejudicado, e o principal responsável por não ter conseguido essa vitória foi o Neymar, cara. O Neymar teve 2 chances claríssimas de gol. Claríssimas. Uma, ele perde um passe espetacular do João Schmidt, tá? A gente critica muito, mas ele fez um bom jogo. Passe espetacular do João Schmidt pro Neymar na cara do gol. Ele chuta muito fofo. Em seguida, com a bola ainda em jogo, porque tem torcedor do Atlético que não entendeu. Ele já tinha chutado. Com a bola ainda em jogo, o Gustavo Scarpa dá um carrinho por trás do Neymar, faz uma falta, o Scarpa pede desculpa, e aí vem a palmolice do time do Santos como um todo, tá? Porque o único que reclamou foi o Neymar. Ninguém falou nada, todo mundo deixou pra lá como se fosse nada. E aí, Bruno Arleu de Araújo e o VAR? Ah, meu irmão, não vamos chamar. Pô, cara, o Paulo César de Oliveira falou. É falta clara, mano. Lance temerário. A bola tá em jogo. Se o Everson espalma a bola, é que o chute foi fofo, né? O Neymar bateu muito mal.
O chute foi a favor. Mas se porventura o Everson espalma a bola continua em jogo. O Neymar não poderia pegar a bola porque ele sofreu uma falta. É pênalti, gente. Não é tipo interpretativo, é aplicação de regra. Tem lances que são realmente interpretativos. Esse tipo de lance não é. É regra aplicada. Jogada temerária dentro da área, bola em jogo, pênalti. Mais uma rodada, cara. De novo, tá? Contra o Fluminense, a mesma coisa. Hoje, de novo. O Santos tem força nenhuma de bastidor, cara. Eu não tô pedindo para ser beneficiado, não. Só quero que seja justo. Eu falo quando a gente é beneficiado, eu reclamo disso, eu falo, pô, isso aqui não devia ter acontecido. Eu acho que eu tenho direito, já que eu sempre prezo pela honestidade, de falar quando é prejudicado também. E de novo o Santos foi prejudicado. Mais uma vez. Mais uma vez. Até quando, cara? Vão deixar rodada após rodada isso acontecendo? Ficaram com aquela bosta de Operação Salva Santos em 2023, que era uma mentira deslavada, tanto que o Santos foi rebaixado por causa dessa bosta e ficava, não, pode ser Salva Santos, ninguém vai deixar o Santos cair. Aquela frescura do cacete que muito torcedor do Vasco tinha de criar essa rivalidade, que, ai, tô ajudando o Santos, ai, meu Deus do céu. E era um absurdo, porque não tinha nada demais. Né? Um lance virou 10 rodadas sendo beneficiado, era uma mentira deslavada e ficaram com essa bosta e agora é isso. Toda rodada a mesma coisa, cara. Não dá, não dá para aceitar, não dá para ficar, não dá para fazer notinha. Tem que ter força de bastidor. Infelizmente, esse é o futebol brasileiro, onde você precisa ter força de bastidor para que você não seja vilipendiado por arbitragem, para que você não seja roubado por arbitragem. É escancarado, velho. É escancarado. Mas, enfim, dito isso, o Neymar depois teve uma outra chance enorme, eu acho que até mais clara, que o Lautaro Dias faz uma boa jogada pelo lado direito. Gostei da estreia do Lautaro, tá? Vou falar sobre isso. E o Neymar, ele fura, cara. Ele fura, assim, ele bate, assim, tempo de bola zero. Já era pro Neymar tá com tempo de bola muito maior, cara. Assim, a sensação que eu tenho é que não é o Neymar jogando. Ele faz um lance ou outro, ele encontra um passe ou outro, mas assim, muito desconectado ainda, muito prendendo a bola ainda, muito aquela coisa de voltar na defesa ainda. Eu entendo que tem treinamento, que o técnico tá pedindo para ele jogar mais perto da área, eu já vi isso um pouquinho nesse jogo, mas mesmo assim ele tem esse cacuete de lá na defesa querer pegar a bola. E cara, eu vejo muita gente que só vê o Neymar, não acompanha o Santos, né, mas se ele não voltar lá para buscar a bola não chega para ele. É mentira, velho. Tanto que o time deu uma leve melhorada com a saída dele, quando ele é substituído. O Santos com um a menos já, eu entendo que ele tenha saído, tá? Eu nem teria tirado, mas porque ele pode achar uma jogada ou outra em um lance, mas eu entendo ele ter saído e o time melhorou. Com o Tassiano em campo. Porque ganhou mais força física, mais presença, mais marcação. Entende? Então, assim, o Neymar tá devendo demais, cara. Eu falo isso como fã, tá? Falo como fã. O cara é ídolo do meu clube, eu não tenho essa frescura de evitar que ele seja ídolo e tal. O cara é ídolo do Santos. Eu falo isso com peso no coração. Tá devendo demais, demais. Ele precisa render muito mais. Ele precisa ser muito mais importante. E ele tem que ter consciência disso, que ele tá devendo muito. E eu não acho que é falta de tentar. Eu acho que é falta de entendimento de jogo. De entender onde tem que fazer diferença. Quando ele pega a bola na intermediária para frente, sai alguma coisa sempre, mesmo que erre um passe ou outro, até porque ele tenta o passe mais arriscado, e eu acho que isso é válido, tá? Você não tem que fazer só o passe facinho de lado, não. O número de passes de passes errados vai aumentar no jogador que tende a arriscar mais no passe. É o caso dele. Mas ele é um cara de encontrar situações, né? Então, nesse tipo de lance, eu nem reclamo, puta, errou, tipo, que bosta. Eu reclamo de, sei lá, não é moleza, cara, mas assim, de não entender o que o jogo propõe, sabe? Então, o Neymar, ele faz parte desse empate. Ele poderia ser responsável pela vitória. Ele teve nos pés dele duas chances muito claras de gol. Eu acho que a chance mais clara de gol foi justamente a do Neymar. Essa, que ele fura do Lautaro Dias. É essa e o gol do Galo. Eu acho que foram as duas chances mais claras que o Santos teve, que o jogo proporcionou, né? Tem o chute do Zé Rafael no segundo tempo de falta, tem outros lances que precisam de defesas, mas as chances mais claras, à frente do goleiro, com possibilidade de finalização, o Igor Gomes aproveitou e o Neymar não. Não dá, tá? O Neymar precisa melhorar muito o tempo de bola dele nesse tipo de lance. Então, eu considero ele parte importante desse resultado que eu considero, apesar de, num geral, é um bom resultado, que é um empate fora de casa contra um time que é bom, que é o time do Galo, por mais que esteja em dificuldades, mas que era para ser uma vitória. Então, tem que ponderar isso aqui, tá certo? Você pode discordar numa boa, mas eu acho que vale essa ponderação, tá certo? Enfim,
O jogo começou. O Santos foi melhor no primeiro tempo. O Santos foi bem melhor que o Atlético no primeiro tempo. O Atlético não chutou no gol. O Atlético não fez nada no primeiro tempo. Não tinha saída de jogo. O Santos pressionando a marcação. Aí você vê trabalho de treinador, né? Aí você vê o ímpeto de marcação, a aproximação, a falta de espaço, não deixar o outro time respirar. E achei interessante que o Vojvoda, ele escalou o time num 4-4-2, porém marcava num 4-3-3. O que acontecia? Quando o Santos ia para o ataque, o Neymar fechava para o meio campo, né? Ele virava o armador, você tinha 3 caras ali na volância. Gostei muito da partida do Zé Rafael e do João Schmidt, tá? O Vitor Hugo achei uma estreia discreta, mas não foi ruim, tá bom? Mas discreto. Então você tinha os 3 ali no meio de campo para dar sustentação ao Neymar, para justamente evitar que ele voltasse para a linha defensiva para buscar a bola, e mesmo assim ele fez. Isso aí precisa de insistência do treinador para ele parar de fazer isso. Mas para fazer isso, e tem o Guilherme e o Lautaro Dias à frente como dupla de ataque. Quando o Santos subia, os dois fechavam, eles ficavam abertos. Eles fechavam. Óbvio que um lance ou outro, eles abriam para tentar jogada. Isso é normal, qualquer time faz, mesmo tendo dupla de ataque, tá? A dupla de ataque não joga fiada no meio o tempo inteiro, ela se movimenta. Então tinha isso. Quando marcava, o Neymar ficava ali sobrando como falso 9, o Lautaro os abria para o lado direito e o Guilherme para o lado esquerdo e fechava aquela linha, né? Aí fechava a marcação num 4-3-3. Como tinha 3 volantes, ficava mais difícil para o Galo criar. Tanto que eu falo que a tática, quando o time tem uma tática que funciona, jogador que estava mal, ele consegue começar a se destacar, que é o caso do João Schmidt hoje. O João Schmidt fez um monte de pataquada, a bola passou por ele para ele errar um monte? Não. A bola chegou para ele, ele encontrou, inclusive, deu esse passe maravilhoso para o Neymar no primeiro tempo, que o Neymar chutou fofo e aconteceu o pênalti que não foi marcado depois do Gustavo Scarpa. Mas por quê? Porque o time tinha consistência de jogo, tinha consistência tática. Óbvio que nem sempre a consistência tática vai fazer o time vencer, mas vai dar mais possibilidades para que esse time consiga trabalhar a bola com mais qualidade, que é justamente o que aconteceu hoje. Então você tinha o trio de meio-campistas ali do Santos um pouquinho mais próximo uns dos outros, então eles marcavam em bloco e saíam também para o jogo. O João Schmidt, apesar de ser o primeiro volante, não ficou preso na linha defensiva, ele ia até o campo de ataque quando tinha necessidade. Então o Santos subia o time. E isso eu achei bem positivo. O Igor Vinícius jogou muito bem, gostei bastante. Eu sou um crítico dele. Eu acho que ele não devia ter sido contratado, mas jogou bem, fez uma boa partida, subiu o ataque, deu trabalho, deu dribles. Eu acho que foi o jogador do Santos que mais acertou dribles nesse jogo. Aqui é uma percepção, não é um fato, eu não sei. Mas eu acho que é o jogador do Santos que mais acertou dribles foi o Igor Vinícius. Fez uma partida muito boa e segura do lado direito ali, porque ele teve para marcar o Coelho, que é o jogador mais rápido do Galo, e conseguiu fazer uma partida bem boa, cara, bem boa mesmo, tá? Então, primeiro tempo do Santos, o Santos foi muito melhor, teve chances, nenhuma chance que fez o Everson ter que fazer grandes defesas, né? Deu trabalho e tal, mas foi aquela coisa do chute fofo, a furada do Neymar, um chute passando fora, mas mesmo assim foi um time com mais consistência. Foi um time que, se tivesse que ter aberto o placar, alguém deveria ter sido o Santos. Segundo tempo, aí vem o personagem, né? Ah, tem que citar também. No primeiro tempo, o Lianco, ele faz uma falta no Neymar, que ele abraça o Neymar pelas costas. Ele abraça o Neymar pelas costas. Ele não só abraça o Neymar pelas costas, ele empurra, ele puxa a camisa, ele puxa até o cabelo do Neymar. E o Bruno Arleu não dá só falta, né? Não dá cartão, não dá nada. Segundo tempo, o Zé Ivaldo faz uma falta igual no Hulk e leva o segundo cartão amarelo, justo, tá? Justo, e é expulso, porque já tinha tomado um cartão amarelo anteriormente. O Zé Ivaldo, ele é burro, né? Ele tem uma burrice ali, porque ele sabe que ele pode ser expulso, ele sabe que ele tem um cartão amarelo, ele estava com cobertura no lance, não era uma jogada clara de gol, e mesmo assim ele fez a pior escolha possível. O problema do Zé Ivaldo é esse, porque ele é completamente tantã das ideias, ele é completamente imprevisível. Ele sabe e mesmo assim ele vai e faz. Ele deliberadamente prejudicou o time. Para mim é isso, por isso que ele não tem que jogar mais. Tá? Não é porque ele não tem talento, ele tem, ele é um bom jogador. O problema é que só ele ter talento não adianta, porque ele tem que ter consciência. E a consciência para o Zé Ivaldo parece uma coisa que não funciona. Ele é inconsequente, ele é extremamente inconsequente. E as inconsequências dele acabam acontecendo o que aconteceu. Justamente por causa dele, o Santos acabou levando o gol, né? Por causa do buraco que ele deixou no time. O Santos estava melhor, controlando o jogo, controlando o campo, e o Zé Ivaldo faz essa pataquada. Mas, diga-se, embora eu considere a expulsão do Zé Ivaldo justa, o Bruno Arleu não tem critério de arbitragem, porque uma falta igual, até pior,
do Lianco no primeiro tempo, ele só deu a falta. Entendeu? Por quê? Porque tá em casa, tá apitando ali na Arena RV, vamos apitar pro time da casa. Era um jogador do Santos respirar errado, era cartão amarelo. Ele amarelou o time inteiro do Santos, cara. Parecia que o Santos estava sendo violento e não foi. O jogo foi bem igual na trocação de faltas, de passar do ponto, de faltas passíveis de amarelo, pros dois. Não teve um exagero por parte do Santos. O Santos não amarrou o jogo e ficou fazendo antijogo ou fazendo faltas violentas para tomar cartão amarelo em todos os lances. O ponto é que o Bruno Arleu, ele amarrou o jogo do Santos enquanto deixou o Galo fazer o que quis. O Hulk apitou o jogo, todo mundo reclama do Neymar ser chato, o Hulk apita o jogo todo o jogo, o Hulk reclama o juiz da falta. Em faltas, tipo, teve umas 2, 3 faltas em cima do Hulk que foram marcadas, que ele nem foi encostado, mas ele cai e reclama. Aí dá falta. O Hulk apita o jogo da maneira que ele quer. E o juiz, o Bruno Arleu, foi passível, deixou ele fazer o que ele quis. Tá certo? O Hulk tá errado? Não, ele tá fazendo a parte dele. O juiz cair na pilha é erro do árbitro. Esse é o ponto. E deixa acontecer, sabe? Então você vai amarrando o jogo do outro enquanto deixa o outro time jogando, né? Depois da expulsão do Zé Ivaldo, o Santos ficou realmente com dificuldades de se armar, né? A entrada do Adonis Frias. Que isso sirva de lição pro Vojvoda. Não dá para confiar no Zé Ivaldo. Não dá para confiar. Porque ele é inconsequente. Entrou o Frias, né? E aí tem o lance do Brazão aqui também. Já deixa desejar melhores pro Brazão aí, né? Uma jogada bem feia, totalmente involuntária. Eu não vou aqui criticar o Igor Gomes e tal, porque foi totalmente involuntário. O Brazão, ele é meio louco da cabeça mesmo. Ele sai no pé dos caras, ele faz esse tipo de jogada. Ele vai pro embate mesmo e é do jogo. Foi uma pancada que aconteceu, acabou machucando feio a cabeça do Brazão. Teve um galo enorme ali. O Brazão de primeiro momento não sentiu nada, né? Sentiu a dor e tal, mas levantou, foi pro jogo. Depois ele ficou tonto. E aí precisou substituído e acaba entrando um personagem muito importante do jogo, que é o Diógenes. Que eu até falei em vários vídeos já anteriormente. Cara, o Diógenes precisa ser o goleiro reserva. Você forma jogador para que ele jogue. Ah, mas ele não é confiável. O João Paulo era confiável quando ele assume a titularidade do Santos. O John e o João Paulo eram jogadores confiáveis. Você fala, não, pode botar o João Paulo e o John no lugar do Vladimir, que vai dar conta do recado. Lembra que o João Paulo, quando ele joga, porque o Vladimir machuca? O titular do Santos era o Vladimir, e aí o João Paulo toma conta. O Diógenes precisa passar pelo mesmo caminho. Ele é formado no clube. Ai, mas ele falhava. Todo goleiro falha, meu irmão. Eu acho o Diógenes um goleiro bom. Eu acho um goleiro tá ótimo para ser reserva. E ele entrou e foi muito bem. O Diógenes entrou muito bem. Pode falhar no futuro? Pode, mas ele entrou e entrou muito bem. Foi muito importante. Ele conseguiu, ele salvou 3 no final do jogo. 3 defesas muito boas mesmo, de tempo de bola, de reflexo, né? Saindo bem do gol. É assim que o goleiro se molda, cara. Ele precisa jogar, ele precisa ser testado. E o Diógenes foi testado num jogo de alto nível e foi muito bem, se saiu muito bem, então parabéns pro Diógenes, tá? Tá ótimo. Ele é o goleiro reserva do Santos. Tá bom, é assim que tem que ser. O próximo da fila é outro da base. Você não tem que sair contratando goleiro desesperado, como foi ano passado. Contratou o Brazão, contratou o João Paulo machucou, vai lá e contrata o Renan para jogar, chega machucado, quem jogou? O Diógenes, quando foi preciso. Então, deixa o Diógenes jogando, não precisa sair contratando goleiro desesperado. Esse é o ponto, tá? Com relação ao Diógenes. Entrou muito bem, foi muito bem no jogo, cara. Muito bem mesmo, tá? Parabéns pro Diógenes pela atuação. O segundo tempo foi bem mais difícil, justamente pela expulsão do Zé Ivaldo. Então o Galo cresceu, foi para cima. O São Paulo mexeu no time, abriu o time, colocou o Igor Gomes, até que saiu o gol, né? Uma jogada muito boa do Galo. O Igor Gomes, diferente do Neymar, que furou, ele sai na frente do Brazão e consegue desviar, né? Já depois da contusão do Brazão. Aí o Brazão é substituído pelo Diógenes, e aí o Galo tenta amassar, né? Tenta amassar, não consegue. O Vojvoda arruma o time, ele consegue organizar o time mesmo com um a menos, ele consegue fechar a defesa com a entrada do Frias. O Frias entrou muito bem, diga-se de passagem, né? Entrou bem pra caramba, consegue arrumar o meio-campo, ele mexe no time, ele bota o Robinho Júnior, que eu achei interessante, né? Bota o Cabadeiro, bota o Tassiano e bota o Tiquinho Soares. E aqui entra o argumento. Quando eu falo que tem tática, a tática faz o jogador mediano conseguir jogar. O Tassiano entrou e comprometeu alguma coisa hoje? Fez alguma pataquada? O Tiquinho teve alguma pataquada? Não, o Tiquinho entrou bem pra caramba, não só pelo gol, mas fazendo parede, tendo posicionamento, aproximação. Óbvio que o Santos no segundo tempo, com um a menos, ele ficou como franco atirador, recuou suas linhas e tentou sair. O que ele fez? Ele tirou o Neymar, ele tirou o Lautaro, ele foi substituir o jogador, o Guilherme e tal,
e tentou dar mais força física para o time ter mais combatividade. Quem virou o armador ali? O Zé Rafael. Foi o cara que começou a distribuir mais os passes. Tanto que o Santos sofre o pênalti do Lianco, né? Que, vou falar, é um babaca. O Lianco é um babaca. O Lianco tem essa mania de... Ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, mas ele tem essa mania de ficar jogando pra torcida. Então ele... Não é só provocação. Ele passa do ponto. Ele passa do ponto todas as vezes. Ele bate nos outros, né? Ele tem essa... Ele quer ser o tal do machão. Ele é machão, né? Já provou aí no jogo contra o Cruzeiro no meio de semana, né? Ele gosta de sentir o machão. Então ele passa a ser babaca o tempo inteiro. Você pode ser bom jogador, você pode ser provocador, mas você pode ser idiota, que é coisa que o Lianco é, né? Baita jogador, mas muito, muito babaca, cara. Mas enfim, fez um pênalti que fez, né? É tão babaca que não consegue também, é meio inconsequente. Acabou fazendo o pênalti que o Tiquinho sofreu, bateu muito bem e conseguiu fazer o gol de empate. O Santos tem uma grande chance depois de uma falta com o Zé Rafael, que o Everson faz uma boa defesa, e aí vem tudo. Cara, isso é um bagulho que me enche o saco mesmo, tá? Não é, pode ser, vale para todos os goleiros, não é o Everson, são todos os goleiros. Faz uma defesa, morre. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, e agora? Precisa de atendimento médico. Toda vez a mesma merda, cara, independente do time. Tem que criar uma maneira de acabar com essa porcaria. É insuportável o goleiro fazer uma defesa e morrer. Ai, nossa, eu defendi uma bola, meu braço deslocou, eu preciso de atendimento médico. É insuportável. Tem que criar uma maneira de, tá bom, vamos parar o jogo. Aconteceu 3 vezes, você tem que ser substituído. Ah, mas eu tô bem, não importa. Substituído. Ah, entrou reincidente, cartão amarelo. Porque tem que parar com isso aí, cara. É insuportável. O futebol, nessa parte de goleiro, é insuportável. Toda hora, todos os times, todos os goleiros. Ai, defendeu uma. Ai, meu Deus. Jesus me ajuda. Puxa pelo braço. Já morri, falta só levar pro céu. É insuportável, cara. Toda vez a mesma coisa. E vale pro Brasão, vale pro Everson, vai pro Rossi, vai pro Everton, vai pro Volpe, vai para qualquer goleiro, tá? É insuportável. Léo Jardim foi o único que foi punido nisso aí. Tem que punir mais. Ai, nossa, mas o juiz tem que comprovar se precisa de atendimento médico. O Brasão precisou de atendimento médico. Olha a diferença do Brasão, nesse caso, olha do Everson. O Everson levantou e foi pro jogo. Dá para saber quando é. Mas mesmo que não seja, se precisou de atendimento médico, você vai entender que precisa. Não é simplesmente, nossa, jogou uma aguinha, levantou, tá tudo bem. Tem que começar a criar alguns mecanismos para evitar esse tipo de coisa. É no mundo todo, tá? Mas aqui no Brasil é vergonhoso isso aí, cara. Enfim, o Zé Rafael bateu a falta muito bem, obrigou o Everson a fazer uma boa defesa, ele chorou, morreu, tal, mas levantou e foi pro jogo depois. O Galo depois, óbvio, né? Foi para cima, tá em casa, e aí criou algumas chances já no finalzinho do jogo. O jogo teve 16 minutos de acréscimo. O Diógenes foi muito bem e conseguiu evitar a tentativa do Galo passar à frente no placar. Mas, resumindo o jogo como um todo, devido às circunstâncias de tudo que aconteceu, se tivesse que ter um vencedor, era para ser o Santos nesse jogo. Tá? O Galo conseguiu equiparar o nível de finalizações já a partir do momento que o Santos ficou com um a menos, por causa da pataquada do Zé Ivaldo. Mas, no geral, o Santos foi superior, tá bom? Eu não tenho problema nenhum em falar que meu time jogou pior que os outros, né? Vocês sabem muito bem aqui. Até em vitórias eu já falei isso. Vitória contra o Fortaleza do Voivoda, inclusive, eu falei isso. O Fortaleza jogou mais, o Santos ganhou, mas o Fortaleza jogou mais. Né? Então eu tenho isso aqui, não tem esse problema. Nesse caso, o Santos merecia vencer. Se tinha que ter um vencedor nesse jogo, era o Santos, por tudo que aconteceu na partida, né? Até pelas chances criadas no jogo como um todo, tá bom? E aí, cara, você vai jogador a jogador, né? Fala do Voivoda primeiro. Eu acho que o Voivoda, na escalação inicial, eu acho que ele foi bem. O Bom Tempo não poderia jogar, né? Eu gostei da entrada do Robinho Júnior, mas eu quero ver o Souza jogar com o Voivoda, cara. Tudo bem que o Escobar dá uma sustentação defensiva interessante, né? É um parceiro bom ali pelo lado esquerdo com o Luan Pérez, mas eu ainda acho o Souza mais jogador. Espero que numa tentativa de 3 zagueiros, que eu acho que ele vai acabar utilizando nesse time, o Souza seja o ala pelo lado esquerdo e não o Escobar. Eu acho que o Souza é mais ala, tem mais vocação ofensiva do que o Escobar. Embora não vou reclamar da partida do Escobar, o Escobar fez um bom jogo, tá bom? Só acho o Souza mais jogador, é só minha ponderação com relação a isso. Do Igor Vinícius eu gostei bastante, eu acho que o Voivoda foi bem na escalação, tá? Fez um time, eu só não teria colocado o Zé Ivaldo mesmo, teria entrado com o Adonis Frias de titular, não dá para confiar no Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo pode ser uma opção, talvez, titular, não dá, tá? Não dá para o Zé Ivaldo ser titular do Santos. Enfim, tirando isso, eu acho que a escalação no geral foi boa, tá?
eu só teria tentado o Neymar de segundo atacante e um outro meio-campista, o Barreal, sabe? Alguém ali para que o Neymar não tivesse nenhuma obrigação defensiva. Mas como ele pensou em abrir o time para marcação, talvez ele tenha pensado nessa do Guilherme. Não que eu ache o Guilherme foi mal no jogo, tá? Acho que o Guilherme fez uma partida até boa. Mas eu acho, pensando no posicionamento do Neymar, como eu tenho insistido aqui, né, que eu quero ver o Neymar de segundo atacante, talvez seja isso. E tendo o Neymar de segundo atacante, na marcação aí, tendo o Barreal como meia, nesse caso do jogo de hoje, na hora que vem marcar, o Neymar fica no meio, o Lautaro é para a direita e o Barreal é para a esquerda. Quando vai armar, o Barreal vem para o meio, o Neymar vira segundo atacante. Eu acho que dá para pensar nisso, tá? Eu acho que dá para ser um caminho interessante. Eu acho que talvez essa possibilidade do Neymar de segundo atacante seja mais possível tendo o 3-5-2 com os dois alas, porque aí você não vai precisar abrir o Guilherme toda hora, entendeu? Você vai ter um cara ali pelo meio para funilar. Então talvez um 3-5-2 o Neymar possa ser mais esse segundo atacante. Mas dito isso, o Neymar tá devendo muito, muito. Parece um sós em campo ainda, cara. Parece um sós em campo, tá? Mas gostei. E você vê que o 4-3-3 no geral, ele não é ruim. O problema é usar a insistência desse 4-3-3. O Vojvoda mexeu nisso aqui, né? Tem um 4-3-3 marcando, mas você pode até ter essa mudança de sistema tático durante o próprio jogo, mas você teve uma dupla de ataque, então dá para fazer. Esse é o problema que a gente sempre abordou nos técnicos. Você tendo consistência tática, você pode usar o 4-3-3, não tem problema, só tem que ter consistência. E todos os técnicos que passaram antes do Vojvoda, e tomara que ele continue assim, né, bem, não tinham consistência tática, não tinha aproximação, é um time espaçado, um time jogar todo mundo muito longe, transição muito lenta. Hoje a gente viu um Santos mais forte marcando, um Santos fechando muito melhor os espaços, o Santos brigando por cada bola, e isso é postura de técnico. E isso é o time funcionando a partir do treinador. Quando a gente pega em pé de treinador, é por causa disso. A gente não via essas coisas. Hoje a gente viu. Então, assim, por mais que seja um jogo fora de casa, você não viu o Santos desistindo do jogo. Você viu o Santos lutando pela partida. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver um time com gana de vitória. Você pode até perder, faz parte, mas tem que querer vencer, tem que estar atrás da vitória o tempo inteiro, tem que estar brigando por cada lance. Não pode abrir mão. Não é um jogo protocolar contra o último colocado do campeonato francês, que você pode fazer um jogo assim de boa que você vai vencer a qualquer momento. No Brasil, não dá para fazer esse tipo de escolha. O próprio jogo contra o Sport mostrou isso. Você tem que ter ímpeto o tempo inteiro. Então hoje, pelo menos, por mais que seja um empate, seja frustrante pelo resultado, eu vejo o Santos com vontade de ganhar a partida. Isso eu considero positivo, né? Diferente de outros jogos com outros treinadores. Dava para escolher melhor? Acho que dava. Dava para ter botado, sei lá, o Souza em algum momento do segundo tempo, ou o Ian também no meio de campo ali para dar uma força maior, né? Porque o Vitor Hugo não foi nada demais, então talvez o Ian para ser testado. Mas o fato dele ter colocado o Robinho Júnior já fala, pô, ele tá de olho nesses meninos, ele tá de olho em botar esses moleques para jogar, né? Robinho Júnior entrou, não fez nada demais, tá? Não foi nada demais, mas ele tem personalidade, ele não foge do jogo, ele busca a bola, ele pede a bola. Isso é bom para um atleta de 17 anos, né? É um cara que não foge do jogo. Isso é interessante, né? E ele entrou no lugar do Neymar, gente. Ele não entrou no lugar de qualquer um, ele entrou no lugar do maior ídolo do time. Então, isso eu acho positivo, tá? De todas as coisas dessa partida, eu tiro mais coisas positivas do que negativas. É um resultado chato, mas ele não é frustrante, porque eu acho que frustração seria se o Santos perde esse jogo, porque não merecia um azar desse, né? O Santos merecia pelo menos, no mínimo, um empate. Conseguiu o mínimo. Mas o Santos fez por onde para ganhar a partida, sabe? Então o Vojvoda não foi para Minas para não perder, ele foi para Minas para ganhar o jogo. Isso é importante. Lembra que a gente viu o Rincon falando nos jogos do Kleber? Ah, a gente não pode sair daqui, a gente tem que lutar pelo menos por um ponto. Não pode, cara. A gente vem aqui para ganhar, dependente de quem seja o adversário. O Santos tem tamanho para ir para qualquer jogo para tentar vencer. Pode não vencer porque é do jogo, mas tem que ir para qualquer jogo que for enfrentar para ganhar. Próximo jogo contra o São Paulo tem que entrar para ganhar. Próximo jogo, e assim sucessivamente. É assim que o Santos tem que entrar em campo, né? Dito isso, eu acho que, no geral, realmente, eu acho que foi mais positivo do que negativo. É pensar agora no próximo jogo, em como vai acertar. O time do São Paulo é um time muito bom, apesar de ter muitos problemas físicos, é um time que funciona nas mãos do Crespo, que é um baita treinador, tá certo? E o Vojvoda vai ter muito trabalho para arrumar esse time. Mas eu vejo com esperança o trabalho do Vojvoda no Santos. É isso que eu vejo, tá?
Quero te ouvir. Você concorda que o Santos foi prejudicado? O Santos foi muito prejudicado nesse jogo, tá certo? Deixe sua opinião nos comentários. Já já a gente volta com mais um vídeo. Tamo junto. Um beijo para todos. Até a próxima. Valeu.